E aí, galera, tudo em paz com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Cello Emerson. Vocês assistem agora mais um vídeo do canal Metal Musicast com a participação mais que especial de Daniel Yazbek. Fala, Daniel, tudo em Ê, paz? beleza. Beleza, o nome foi falado hoje, Daniel Yazbek. Não vou falar muito, vai que eu gaguejo na próxima. Galera, vamos acompanhar então os comentários que eu e o Daniel faremos agora sobre a entrevista que o Dirk Snyder concedeu aqui para nós. Vocês sabem que nós estamos fazendo a série Udo Discografia Comentada, já falamos de todos os álbuns dos caras até o Solid, até o quinto da carreira solo do Udo, e a nossa série foi coroada com a participação do próprio Udo. E a gente tem essa entrevista e vocês estão pedindo legendas e eu curto muito acompanhar os comentários de vocês, mas sou bem honesto para dizer, não vou fazer legendas porque dá um trampo absurdo. Se eu for fazer legendas, eu tenho que parar 2, 3 semanas de fazer vídeos para o canal, porque eu faço os vídeos em alguns momentos de intervalo em relação à minha vida pessoal e ao meu outro trampo. Então eu prefiro produzir vídeos para manter o canal rodando aqui no YouTube e não vou parar para legendar. Mas a gente vai fazer esse vídeo aqui, não é, Daniel? Em que a gente vai Uhum. comentar, meio que traduzir, explicar algumas questões e dar as nossas impressões, as nossas interpretações, não é, Daniel? Isso mesmo. E só para adicionar o que você falou, a legenda é um negócio realmente muito trabalhoso para quem não trabalha com isso, né? Que é o nosso caso. Eu legendei 2 horas de entrevista do Stefan lá, foi um terror, assim, demorou vários dias. E a gente é muito perfeccionista. Eu lembro que eu ficava pensando, pô, eu não posso deixar uma linha muito grande, eu tenho que quebrar, e aí tem que ter, pô, essa expressão, ela não quer dizer, não é pé da letra. Você não pode pegar um negócio meio pronto do Google, você tem que ir quebrando a cabeça. Aí o cara fala o nome de um modelo de equipamento, igual ele lá, aí eu tive que pesquisar, porque não dá para entender direito como ele fala. Aí eu pesquisando no Google, esse aqui. Então, assim, é muito trampo. E assim, não que a gente não devesse, né? Ninguém tem a obrigação de entender inglês. Mas a gente agora, com essa ideia que eu achei genial do Cello, vamos fazer um comentário onde a gente vai abordar tudo que ele falou, né? Então, é um bom acompanhamento para a entrevista com as nossas impressões, que é um bônus, né? É isso aí. Pronto, é o que você falou. O perfeccionismo para legendar tem que colocar estritamente o que o cara falou, com essa nuance da linguagem. Tem que fazer, refazer, revisar, transcrever. É um baita trampo para quem não é da área, para quem não é especialista nisso. Depois tem que subir para o YouTube tem que sincar. Aí na primeira versão dá errado. Eu tentei fazer isso na entrevista do Carcas. Eu parei de fazer pelo YouTube, joguei num aplicativo de edição, fiz palavra por palavra. É um trampo absurdo. Mas galera, estamos aqui, eu e Daniel Yazbek, trocando ideia, porque é uma enorme satisfação fazer esse trabalho com vocês que nos assistem. Por isso eu peço que vocês se inscrevam aí, É isso deixem o aí. like, compartilhem o link nos grupos de vocês, conheçam o canal do Daniel Yazbek também, que é sensacional. E é isso aí. E parabéns, Daniel, pela legenda do Stefan Kaufmann. Eu observei, falei, cara, 3 horas, o Daniel legendou isso. Eu cheguei até a te perguntar quanto tempo você levou, né, cara? Eu não E teve erro, hein? Tem umas coisas lá em caixa alta que não era pra estar. Eu não Putz, identifiquei, cara. Eu nem vou apontar isso, cara. Parabéns, mandou muito bem. Vamos obrigado. então para a entrevista do Udo. Nós conseguimos falar com ele. Foi muito bacana essa iniciativa, porque eu consegui falar com um profissional que cuida da agenda do Udo lá na Alemanha. Troquei ideia com o cara, mostrei links dos vídeos, expliquei que a gente estava fazendo a série que vai ter mais de 15 vídeos. E o cara achou bacana. Ele achou no primeiro momento, Daniel, e a Hum. todos vocês que nos assistem, que eu queria fazer quase que um documentário, que eu queria fazer entrevistas para que o Udo comentasse toda a discografia junto com a gente. E eu expliquei que não, falei, não, seria absurdamente interessante, mas logicamente o cara diria não. Então, eu falei assim, olha, não, a gente quer uma entrevista normal, coloque a gente na agenda dele e tá tudo certo. Uma entrevista de meia hora, tá ótimo. E o cara colocou nós na agenda. Eu achei muito bacana da parte deles, porque ele reconheceu, ele elogiou, o assessor dele elogiou o nosso trabalho aqui. Claro que ele não Legal. entendeu nada quando clicou no vídeo, mas ele viu que a gente tá fazendo um trabalho com muita dedicação, muita seriedade a respeito da carreira do Udo. Então Uhum. chegou o momento da gente falar com o Udo. E o Daniel começou fazendo um baita elogio para ele. Você colocou o cara lá no pedestal, hein, Daniel? E ele Chorando. deixou. Eu não tinha percebido na Você não hora. tinha percebido? Eu pensei que você Não, estava percebendo, por isso você tinha
Acho que você até falou, cara, fudeu, o cara ali deu BO, eu vou aqui. Não, eu vi que você estava emocionado, obviamente. Você estava assim, Poxa. muito feliz, vamos dizer, mas choro mesmo não dá para ver pela telinha aqui da Ah, câmera. tá. Não, cara, foi ridículo. Não, sensacional. Não, Teve uma ridículo questão que sim. eu fiz mais ou menos com o QQ Downing, eu te falei, né? O QQ Uhum. Downing também eu dei uma certa gafe, fiquei todo feliz, pus o braço pro alto. É, mas é legal, velho. Sabia? Quando eu conheci o Paul Stanley, eu fiz isso também, assim, e ele reconhece, ele falou, ah, Brasil. Ele até falou um negócio assim, passion. Eu até fiquei meio sem graça, falei, pô, coisa brega, né? Mas ele falou, brasileiro é assim, né? A gente tem essa coisa, e não só brasileiro, mas a gente, né, pô, tem um relacionamento mais profundo com a música dos caras. Mas vamos lá, né? Mas vamos lá. E Preparando, eu vou contar uma como coisa pra você rapidinho aqui, manda? rapidinho. Quando eu fui entrevistar o Stefan, quando eu fui entrevistar o Sasha do Halloween, essas entrevistas em inglês, eu que não bebo nunca, 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 eu não gosto de álcool, acho horrível e tal, mas eu Somos tomava um pouquinho de alguma coisa pra dar uma. Agora eu tô solto, que é o inglês flui, né? E dessa eu falei, vou fazer nada não, cara. Vamos nessa, vamos ver o que que dá. Aí chegou na hora, comecei a ficar emocionado demais, né, de falar com o cara. E a gente preparou as perguntas, né, tanto eu quanto você. O elogio sincero, como eu falei que ele e o Stefan são os metal gods pra mim, né? Não é o Rob Halford, é ele e o Stefan. Ele dá um pulo pra trás, você viu? Na hora que eu falei isso, ele. Oh! Ele falou: "Ah, tudo bem, ok." Mas ele foi na humildade, mas acolheu o elogio, recebeu e beleza. Mas foi interessante, porque você falou até do Brian May, né? Que ele coloca o Brian May num pedestal e você disse: não, você tá Ele, assim. eles estavam falando de We Will Rock em uma outra entrevista e ele falou: Não, o Brian May tá aqui e a gente tá aqui, né? Querendo dizer. Eu falei, cara, desculpa, pra mim é o contrário. O Brian May tá aqui, muito bom, não sei o quê, mas você é o cara, bicho. Você é o cara que eu escutei a vida inteira. Eu troco tipo, 500 Brian May por um Udo, assim, pra mim. Eu gosto do Queen e tal, não tem nada contra, mas, velho. Então ele precisa entender isso. Aí ele falou, sua opinião, né? Deu uma tiradinha assim, né? Falei, Ele não sua opinião, quis, caralho, você não manja porra nenhuma, Udo. Cala a boca. não é, eu entendo, cara. Ele não quis de qualquer maneira. Claro, aceitar E um. ele está falando isso porque o cara não conhece a gente, não sabe se a gente vai fazer um corte e colocar lá Pode um crer. corte. Udo fala que é É melhor. melhor que. É, pode Então o crer, cara foi pode muito crer. cauteloso para dizer: você está falando, beleza, eu recebo elogio, mas eu não estou dizendo isso. Eu vi muito mais como uma cautela de quem é preparado para lidar com vídeo, com imprensa, com Tem coletivas razão. exclusivas. E aí você menciona, né, o disco We Are One, você mencionou Dick Schneider and the Old Gangs, Uhum. e aí você levanta a questão do Stefan Kaufmann, né, Sil? Em que medida o Stefan Kaufmann participou Voltou, desse. né? É. Eu tinha imaginado, Tielo, que ele tinha participado do disco inteiro. Assim como o Peter Baltz. O Peter Baltz eu já vi ele comentando que tocou todos os baixos desse disco novo de covers, né? Que pra quem não sabe, acho que todo mundo sabe que, né? Quem tá vendo esse vídeo é porque viu a entrevista, né? O Udo lançou esse disco de covers e o filho dele toca a bateria, o Peter Baltz toca o baixo, então eu imaginei que era a mesma banda do Dirk Schneider and the Old Gang. Tem aquelas 3 músicas que lançaram ano passado, mas não é. Tem um outro cara, que é o produtor, se eu não me engano, que é um cara que tocou todas as guitarras, ele fala uma hora lá. Mas o Stefan tocou em 2 músicas especiais, que são das 2 bandas que ele considera topzera, né? Que é o Switch Hellraiser e dos. o Rainbow. Que ele é muito fã do Rich Blackmore, né? Sim. Então as guitarras são dele. E o Udo fala uma coisa que assim, o Stefan ficou como produtor do Faceless World até ele não produziu só o Steel Hammer, que é de 2013. Então todos que estão entre um e outro, ele produziu todos. E tocava as guitarras e compunha todas as músicas. Só que agora ele é tipo quase um engenheiro de som. Ele tá lá no estúdio e ele produz os vocais do Udo. Porque isso é uma coisa também que eu li há muito tempo, que desde a época do Accept, o Stefan era o cara que tinha mais paciência e um bom inglês. O inglês do Stefan é muito bom. Então ele ficava ali com o Udo, dando essa lapidada. Porque o Udo, até é uma coisa que eu queria comentar, eu tinha um pouco de medo de falar com ele, de não entender o que ele fala. Porque em muitas entrevistas que eu vejo por aí, ele dá umas enroladas, eu falo, caralho, quem tá falando?
E com a gente teve acho que um momento só que eu não entendi, que eu só entendi quando eu assisti com calma depois, né? Ele Mas mandou é. bem porque não é a língua mãe dele, então ele, né, apesar dele já falar há muitos anos, você vê que ele está escolhendo as palavras, que ele está usando expressões já, né, expressões idiomáticas já consagradas, que ele não divaga Uhum. muito, mas mandou bem, Daniel, mandou bem. E realmente ele falou, né, que hoje em dia o Stefan Kaufmann é um engenheiro de som, né? Foi engenheiro de som, inclusive, do My Way, né? É, isso. Se Fiz. aposentou como produtor, na verdade, né? O Stefan Kaufmann. Uhum. E, e é isso, Daniel. E depois você continua falando, você faz elogio às músicas que eles compuseram para o Predator, né? Ah, é, porque lá que eles começaram a parceria exclusiva, só os dois, né? Porque ele Isso. fala, e aí a gente precisa citar, é um momento que eu achei. Eu falei, não vamos pisar aqui, porque a gente pode melar essa entrevista. Que eu falei, ó, lá tá acreditado só vocês dois. Então é desde lá que vocês fazem música junto ou já rolava antes? Aí ele falou que, a partir daquele disco, que o pessoal da banda, especificamente o Wolf Hoffmann, decidiu que a partir daquele disco, quem fez a música vai assinar. Não tem mais essa de distribuir o crédito para todos. E que aí ele falou, então vou fazer com meu amigo. Não vou ficar, Sim, né? Já que é assim, vou fazer com meu amigo Stefan, que já tinha saído da banda. sim. E aí ele fala lá com uma hora, mas por causa de um monte de coisa que eu não vou nem comentar, né? Ele faz um gesto, eu falei, Sim. caralho, tem coisa aí. Não vou aprofundar que vai sair treta. Mas porque foi muito chato. Vocês sabem, né, Daniel, todos que nos assistem, o quanto eu sou fã do Wolf Hoffmann. Eu sou muito fã do cara. Admiro demais, né? Para não usar a palavra fã, mas sou um grande admirador. Mas eu reconheço que o cara deve ter uma certa mão de ferro no trato ali. Depois, ainda mais quando ele pega o nome e ele casa com a empresária, deve ter uma autoridade maior dele. E ali no Predator, o Udo já tinha proposto, né, desde o Death Row, que o Stefan Kaufmann nem conseguiu gravar até o final, o Udo já tinha proposto trazer o Stefan Kaufmann como guitarrista. E o Wolf Hoffmann havia proibido o Stefan Kaufmann de estar com uma guitarra no local de ensaio ou de gravação. Ou seja, o Stefan Kaufmann já disse em entrevistas que o Wolf Hoffmann proibiu ele de estar com guitarras, mesmo quando ele era a batera do Acept. E quando o Udo propõe que o Stefan Kaufmann venha para ser um segundo guitarrista, quando o Wolf Hoffmann estava gravando as guitarras sozinho, o Wolf Hoffmann não topou, falou não. Então por isso que deu esse lance aí. Aí ele assinou a faixa, as duas faixas, né, a Run Through the Night e a outra, com o Stefan Kaufmann, né? Mas o Stefan Kaufmann não foi autorizado a ingressar na banda de novo como Que é uma guitarrista. pena, viu? Uma pena, Uma absurdo, uma pena. pena. Uma pena. Um dia. Uma pena. É isso. E você fala que são as duas músicas as melhores do Predator, né? Porra. E ele vai recebendo elogio. Ali Você vê ele que ele dá faz uma um. porra, né, cara? É tipo Ali assim. ele fala, eu falei, eu avisei, ele falou, eu avisei, eu sabia. Vamos lá. Aí eu pergunto, aí eu pego a palavra na entrevista. Eu tava curtindo, falei pro Daniel, eu tava ali só curtindo. Os caras falaram, pô, que bom fazer entrevista só curtindo, velho. Mas eu falei, deixa eu falar alguma coisinha aqui, né? Senão fica chato, eu não vou participar dessa conversa. Tô brincando, viu, Daniel? E aí eu pego a palavra, eu queria saber a resposta do público, porque eu e o Daniel já tínhamos lido pouco antes da entrevista, enquanto a gente esperava o Udo acessar o arquivo o link que a gente passou para ele, que o álbum já tinha batido na 4ª colocação nas charts alemãs, né? Então eu levantei essa bola para ele e ele vai e fala, né, que tá em 4º lugar, que as pessoas realmente gostaram, que foi um momento que ele achou certo de lançar esse álbum, que as pessoas não esperavam agora por um álbum de covers, né? Mas que ao final as pessoas acabaram gostando, né, do disco. Esse comentário que ele faz lá. E então, na sequência da entrevista, o Daniel pega a palavra novamente e pergunta se qual o critério que ele usou para escolher os artistas, né? As E as faixas, músicas. as Que ele músicas. pegou as músicas muito conhecidas, cara. Tipo assim, imagina que você vai fazer um disco de cover, aí você vai pegar uma banda que você gosta muito, por exemplo, o Kiss, né? Eu sei que você gosta muito do Kiss também. Gosto. Aí você vai e põe Rock and Roll Night. Esquisito, né? E o Udo pegou as Rock and Roll Night da galera, que eu falei até o Hellraiser do Switch, tá? Não é a mais famosa, mas é uma daquelas grandes. A Will Rock You, muito grande. Aquela The A Man on the Stroke, Silver Mountain também. No bem, Class, né? Só lado A.
Ele não pegou um Desculpa, te cortei, Daniel, do mas Uriah Heep. a do Uriah Heep. A do Uriah Heep, a Sympathy não é daquela fase inicial de Uriah Heep, daquela fase que sagrou os caras com o primeiro vocalista, com John Lawton, né? Mas é de um álbum ali que é um álbum meio lado B de Uriah Heep, né? Na segunda metade dos 70, ali ele foi diferente, né? É verdade. Mas aí Mas ele falou que são as que ele gosta mesmo, né? Que não foi por ser conhecidas. Eu fiquei ainda com uma certa desconfiança. Falei, cara, talvez ele tenha dado uma arredondada, sabe? Tipo assim, eu gosto muito dessa e dessa. Essa aqui ninguém conhece, essa aqui vai causar um barulho, sabe? Vai fazer um barulho. ele fala que eram as músicas que ele costumava ouvir, né? Nos anos 60, 70, ouvir na rádio, começo dos 80, que são escolhas pessoais. Ele até faz um trocadilho, né? Um esclarecimento com o título do álbum, né? My Way, Assim, né? Oh, oh. Meu filhinho, né? Mas eu acho que aí envolve um pouco do que você conversa com ele na sequência, que você logo fala que soam como faixas da banda Udo, da UDO, né? E isso é muito interessante. Talvez por isso ele tolerou que fossem as músicas mais lá do A, porque ao final o resultado ficou muito interessante por soarem como músicas próprias dele, mais ou menos como o Metallica já fez. O Metallica coveriza as músicas muito assim, né? Você pega Whiskey in the Jar com Metallica, parece muito a música do Metallica daquela época. Você pega o Garage Days, parece muito música do Metallica. E aconteceu isso no álbum do Dirk Schneider, né? E você fala com ele, eu acho que a sua pergunta seguinte meio que esclareceu esse critério, na minha opinião, né? Sim. Uma coisa até que eu não falei isso pra ele, óbvio, mas eu acho que tem algumas músicas no disco que ele foi conservador até no arranjo. Tipo, a do Rainbow, a diferença é a voz, não é tanto instrumental. A do Motorhead, mesma coisa. O Judas, eu achei que ele podia deitar e rolar. Isso é verdade. Como ele fez meio na Metal Gods antigamente, ela parece uma música do Udo mesmo. E essa ficou um pouco mais presa ao arranjo original. Outras, a gente fala, caramba, essa aqui, como o Uriah Heep, o chefe, aquela Fire também, ficou muito, como é que fala? Eu ia falar metalizada. É tipo isso. Ela ficou, ele pegou e colocou no filtro dele ali, sabe? De Udo. Então, e que muitas parecem realmente que poderiam ser. As que eu não conhecia parecem música nova dele. Interessante, cara. A do Uriah Heep, que é um disco que eu ouvi muito do Uriah Heep, esse disco que tem essa música. Eu achei que ficou bem Udo, ficou bem. Porque o Uriah Heep tem uma pegada diferente, né? O vocal de John Lawton, absurdamente melódico e tal. E com o Udo puxou mais para isso. Mas é verdade, como você tinha comentado um dia comigo, algumas faixas ficaram muito fiéis ao arranjo original, embora com a voz dele sempre vai haver uma assinatura própria do cara, né? E na sequência, Daniel, você começa a falar, então, meio que um faixa-faixa com ele, né? Um faixa-faixa de luxo aqui. Fizemos. Já quando a gente fizer o último álbum, já tá feito o vídeo, cara, né? Já vê lá. Luxo, cara, com o próprio artista aqui. Eu não conheço muito Sweet, cara. Eu sei da banda, sei as principais músicas. Não conheço na medida em que você conhece, mas você fez uma pergunta interessante. Quem faz o vocal melódico ali, né? Que tem na música o Sweet, ele tem um vocalista principal durante a maior parte da carreira. Só que os outros caras também cantavam muito bem, o baterista, baixista e o guitarrista. E o baixista nessa música Hellraiser, ele faz uma voz ali meio, ele tinha uma coisa meio andrógena assim, né? Que é o Steve Priest, que já é falecido, já veio tocar no Brasil, mas faleceu há um tempo. E ele canta com uma voz muito diferente do vocal principal. E aí na gravação dele eu vi que tinha uma voz diferente. Falei, cara, quem que é? Porque não parece ser um cara mais velho. É o filho dele, né? É o baterista lá que pegou pra fazer. Sven Dirk Schneider. Olha que interessante. O moleque canta bem, hein, meu? Canta bem, canta direitinho. Ele fala isso numa outra resposta pra você, né? Verdade. Eu perguntei, eu quis aproveitar, desculpa só, aqui a gente tem esse delay, parece que eu tô atropelando, você me desculpa, cara. A dinâmica tá ótima. Que tem uma coisa que eu quis saber se ele era muito fã, e assim, o Udo, ele não me passa essa coisa de ser fanático, tipo a gente, assim, ou, por exemplo, Sweet, eu sei
disco por disco, eu sei os discos que não tem o vocalista, que aí são os outros três cantando, eu sei te falar a ordem das músicas, esse nível de, de fanatismo, né? E ele eu já vi que não, ele é um cara mais que, pô, pegou a onda ali, ouviu uns discos e ouvia na rádio e tal. Aí eu quis perguntar se ele gosta do Slade também, porque o Slade é uma banda meio irmã do Sweet, que eu gosto até muito mais, eu sou muito mais... O Slade é tipo o Kiss pra mim, assim, sabe? É muito foda. E o vocal do Slade é primo de Udo, de AC/DC, né? É esse vocalzinho que a minha mãe chama de morceguinho. E aí Verdade. ele fala mais ou menos, aí ele fala sim, sim, mas aí ele conta que ele tava num show do Sweet, que o Isso. Stefan Kaufmann tava com os pais, né? Que ele era mais novo. Fala, pô, uma coincidência que a gente nem se conhecia. Ele tava lá com os pais porque ele era novinho e eu tava lá no show também. Só que era um show do Switch, ele faz referência a um É, do show do Switch, Sweet. né? Eu vi, ele quase que não respondeu se ele gosta do É, Slade. só falou, não, É, ele foi numa evasiva, assim, não deve curtir tanto. Slade é até mais pesado que o Switch, né? sim, cara, ó, eu vou até falar aqui, quem é fã de Kiss, entenda o seguinte, isso o próprio Kiss já falou e os caras do Slade já falaram, o Kiss é o Slade americano, tá? Se você pegar o Kiss e transportar pra Inglaterra, é o Slade. É mais tosco o show deles, né? Assim, as roupas, você vê que são mais bizarras e com um orçamento mais baixo nesse sentido, mas o sucesso do Slade na Inglaterra é muito maior que o sucesso das músicas do Kiss nos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos o Kiss tem Rock and Roll Night, I Was Made for Loving You, Beth, Detroit Rock City, né? Umas músicas grandes, Forever e tal. O Slade teve sequência de número um atrás do outro, assim, tipo, umas 11 músicas, sabe? É muito bizarro, assim. Tanto E que o depois, Oasis, né? e É depois os super... outros caras que gravaram o Slade também estouraram. É o Quiet O Riot. White Wright, né? O, É por isso que é o estranho. Oasis gravou também. O Oasis, eu não conheço muito o Eu Oasis. também não sou fã, não, mas eu sei que eles gravaram duas músicas. Porque o que você falou, por isso foi estranho o Udo desconversar, né? Não é É, muito. deve ter uma treta, imagina. E depois eu pego a palavra ali, vou perguntar sobre o Scorpions, porque ele gravou He's a Woman, She's a Man. E eu fiz a série do Accept. Eu acho sim que aquele produtor, Dieter Dierks, que foi produtor do Scorpions, trouxe uma sonoridade para o Accept similar, mas claro, em termos de produção, em termos de timbragem, em termos de arranjos, para tentar embarcar um pouco naquele sucesso que o cara conseguiu fazer o Scorpions ter nos Estados Unidos. Mas o Udo também falou não. Scorpions não influenciou o Accept, até porque diz ele, o Accept queria ser alto e rápido, né? E Uhum. ele faz até uma onomatopeia ali, né? O Scorpions É, isso. meio, né? Tomar cuidado com as palavras aqui, mas é mais leve. Aí eu pego a palavra e até falo para ele, sim, o Scorpions foi a primeira banda no mainstream, no que a gente chama aqui no Brasil de hard rock. Mas aí eu insisto para ele, não, pera um pouco. Primeiro eu pergunto se tem um jeito alemão de se fazer heavy metal, de compor, de escrever, de tocar. E ele saiu dizendo categoricamente que não. Ele falou, nós sempre quisemos ser internacionais, a gente era Itália, Suíça, tal. Meu amigo, se ele fosse um cara, mas a gente já conhecesse ele, já tivesse uma intimidade, eu ia falar, peraí, velho. Não força, Udo. Deixa de ser cara de pau, mano. Deixa de ser cara de pau. Ou pelo menos explicar, falar assim, ó, pra gente que tá de fora, tem tudo a ver. Cara, como não, velho? As bandas alemãs têm um jeito, sim. E eu até falo que eu sempre achei esquisitíssimo o Accept falar que não tem a ver com o Scorpions, porque tem casos até... Eu lembrei de uma, assim, agora. Tá? Você sabe que eu gosto de pescar semelhanças de músicas, né? Eu faço isso pra caramba. Deve ser até meio irritante, até me desculpa, mas... Pega ali, Objection Overruled, tem uma música que chama Sick, Dirty and Mean, que o riff é... Aí você pega Dynamite do Scorpions. É o mesmo riff. Tem. Mais rápido até, mais pesado no Scorpions do que no Accept, se for ver. Fala, cara, e não é por isso, por essa semelhança, mas essa semelhança mostra que o estilo deles, cara, é, primeiro, alemão, que tem uma série de coisas que não envolvem só sonoridade de timbres, mas é um jeito de compor, um gosto, sabe? Aquilo que a gente falou, né? Umas coisas um pouco mais quadradas e duras, assim, só que
só que bem feitas, né? Sim, Formatadas. Né? O Halloween, mesma coisa. sim. Não é que o Halloween seja quadrado, não é isso, mas é uma banda também que tem essas preferências musicais parecidas com eles, né? E mais, eu fiz a entrevista com o Ralph Shippers, vocalista foi Do do Gamma Gamma Ray. Ray, Aham. que é do Primal Fear, e eu fiz a mesma pergunta pro Ralph Shippers, e ele disse que tem um jeito Ah, alemão de fazer. Ele falou, tem uma influência alemã, ele falou da música clássica, o Ralph Shippers disse. E seria, claro, o Udo falar da música clássica na Sept, né? Ali na sim, Metal sim, Heart, sim. obviamente. O Wolf Hoffmann é um grande apreciador de música clássica, e ele disse que muitas vezes ele compõe utilizando melodias da música clássica, transferindo isso para um riff de guitarra com a timbragem do metal, com a regulagem dos amplis ali, dos pedais de metal. Uhum. Ele vai testando para ver como que fica e daquilo muitas músicas foram feitas. Então, a partir daquilo ele vai trabalhando. Como você falou, partes de música que começam com o background da música clássica, e Sim, então sim. ele vai desenrolando. Tanto é que ele tem 2 álbuns solos Isso que eu ia gravados, falar. né, o Classicals e o Headbanger Symphony, que obviamente são esses experimentos que um dia que ficaram ali, como você falou no vídeo anterior, Uhum. o cara resolve guardar, e ali guardado ele resolveu lançar, porque são trechos. As músicas do Headbanger Symphony são trechos de peças de música clássica Assim como o transformadas outro, né? e tal. É. Eu lembro que Então, quando saiu, inclusive a gente esqueceu de apontar isso, que a gente fez a resenha do Solid. No mesmo ano sai o CD do Wolf Hoffmann, um ano depois, acho que 98, né? E que eu primeiro, tava assim, eu não tinha entendido que era aquilo, apesar do nome, e eu na época fiquei animadaço, né? Nossa, um disco solo dele deve ser animal. Eu imaginei que ele ia chamar uns vocalistas, né? Ia fazer umas músicas tipo Accept, mas com outros vocalistas, tá? E quando chega só aqueles pip, 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 eu falei, ih, cara, eu gosto porque eu puta que sou fã do pariu. cara, vez ou outra eu ponho, fico ouvindo, viajando Sim, naquilo, mas mas, realmente tem que pô, ser muito fã mesmo. Tem que ser muito ia fã ser pra. mais legal se fosse umas musiquinhas, né, não? Mas como ele é tão influente no Accept, ia acabar aparecendo muito com Accept, É né? verdade, Foi um verdade. grande compositor. Mas eu acho, Daniel, aqui eu vou acrescentar o que a gente estava batendo um papo antes do nosso vídeo, que o Accept, quando eu falei, o Accept sempre foi muito cuidadoso. Quando eu falo Accept, os caras ali principais da banda, Uhum, Peter Maltz, Wolf Hoffmann, Udo Digi Snyder e os outros, né, Stefan Kaufmann, eles são muito preocupados com a questão alemã, que por décadas tirou o sossego deles do nacionalismo alemão. Então o Accept sempre quis afastar a ideia de que eles fossem uma banda nacionalista. O Accept não se declara razões óbvias, politicamente, né? eles não se declaram tal, mas nas entrelinhas você percebe eles se posicionando. Então, eu já li um relato de um fã, e eu não me lembro onde eu li isso, se foi na internet, se foi em algum livro, dizendo que quando ele apresentou um material para os caras do Accept, Udo, Wolf Hoffmann, isso nos anos 80, uma das primeiras turnês que o Accept estava fazendo nos Estados Unidos, ele apresentou um material do Accept que tinha a cruz de ferro, aquela cruz que é identificada Uhum. nos exércitos alemães, antes até do nacionalsocialismo, né? Já era prussiano, tal, esse símbolo prussiano do exército alemão. Diz esse fã, nesse relato que eu li, que os caras do Accept riscaram a cruz de ferro e explicaram, a gente não quer se associar com isso. E nos Estados Unidos, segundo esse fã, aquele símbolo é utilizado por turmas de motociclistas, tal, fica na jaqueta. Você vê que eu acho que o Zac Wild usa esse símbolo, né, com muita Se bem que o frequência. Zac Wild não é muito uma referência de pessoa com, Exato, nem sabe direito o que está com a fazendo. ideia muito boa. Mas você vê que talvez porque ele associou a imagem aos motociclistas. Sim, O Zac Wild entendi. tem uma penetração muito grande nessa Sim, galera sim, também. verdade. E então esse fã disse que os caras do Accept riscaram a cruz de ferro. Então, quando eu pergunto para o Udo, que é um cara formado ali nas décadas pós-guerra, em que os alemães tinham esse trauma, e eu falo, tem um metal alemão, um jeito alemão de se fazer metal? O cara já não tem. Não quero papo, não quero esse tipo de É, conversa pro meu pode lado. crer, Então nem foi pode uma crer. análise artística e musical, foi uma análise de alguém que tem. Quantos anos ele fez? 70, 71 70, agora? 70, 70, 70. É, que foi formado, formou pode a crer. personalidade no pós-guerra, em que isso era muito sensível. Pode ver, É, Daniel, que os chegou. alemães só colocaram bandeira alemã na janela na Copa do Mundo de 2006, É de novo. mesmo?
todos esses anos, eles não colocavam bandeiras alemãs na janela. Olha Com só. frequência, como são os norte-americanos, não. Porque existia essa questão de não se associar novamente a uma ideia de nacionalismo como ideologia política. Não que o cara não Entendi. gosta do país dele e tudo, Sim, mas sim, um sim. pensamento político de superioridade e tal. Olha, questão profunda. Eu viajei nessa questão porque eu tenho Não, tá certeza ótimo. Eu que ia eles fazer um paralelo com a nossa situação agora, mas é melhor não. Vamos, vamos seguir. mas também vale, porque aqui também os caras estão Se apropriam, né, e tal, apropriando. e pra falar. Aí você tem. E aquela coisa, tá, gente? Antes de. Não vamos falar de política e tal, mas assim, eu acho que todo pacote de ideias é complicado, né? Você fechar 100% com um pacote de ideias X ou Y, e porque você fica preso, né? Você não pode pegar, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu gosto. Não, você tem que. Isso por si só já é Exato. E ruim, né? aí entra nessa questão do Udo, por quê? Porque para eles, para um cara de 70 anos, ele sabe o que é o nacionalismo como É, pensamento político. Se você perguntar para ele, você gosta do seu país, você preza pela sua pátria, ele vai falar sim, obviamente que sim. Mas você adere a um pensamento político organizado chamado nacionalismo, ele vai falar não. Então ali eu percebi isso, ele quis se safar disso. Já o Ralph Shippers, um cara mais novo, apesar de ter sim, já cinquentinha, mas é 40 e outra alguma coisa, né? É outra geração. mais light, né? Já não tem Uhum. o metal alemão com a música clássica e tal. Eu acho que eu identifiquei isso, uma vontade de qualquer forma não se comprometer com esse papo. Mas continuando aqui, Daniel, para a gente dar as informações aí sobre a nossa entrevista com com o. Tanto é que o Udo fala, as pessoas. Na entrevista ele responde, né? As pessoas falam desse lance alemão, Uhum. mas eu não tenho ideia sobre. I have no idea, né? Ele fala, não. Ficou claro que foi uma demarcação de assunto, assim, ó. Eu não tô falando nada É, disso. claro, claro, claro. Mas eu insisto para ele, falo, e o Acep foi o pioneiro tal. Ele falou, né? Olha, a gente inspirou muitos músicos, né? Ele fala as bandas que vieram depois, Halloween, eles Running Wild, né? Running Wild, ele falou, os caras se inspiraram, beleza, né? Enfim. Ele fala que o Accept, que o Scorpions, desculpa, que o Scorpions abriu portas, obviamente para ele, né? No exterior, no cenário internacional. Mas aí, vamos em sequência, você bater um papo interessante com ele sobre We Will Rock You. E agora já falei demais. É. Comenta aí, Não, Daniel. falou de mais nada, não. É isso aí, cara. Precisamos destrinchar e explicar por que que a gente fez as perguntas também, né? É, o lance dessa We Will Rock é que eu falei com ele que eles não optaram por fazer o arranjo original de estúdio, né? Que é aquele que é tão manjado. Eles optaram por fazer em cima da versão ao vivo, que o Queen fazia com guitarra e tudo, que virou uma canção, né? E só que eles ainda assim mudaram o tom, aumentaram, né? Subiram o tom da música para ficar mais legal na voz do Udo e para ficar mais com o arranjo com a cara da banda dele. E eu achei isso muito legal. Eu perguntei de quem que foi a ideia. E ele falou que foi dele, né? Que foi Ele dele. falou. Porque eu sempre gostei mais Sim, dessa versão do Live Killers, né? Aquele do Queen, aquele disco ao vivo. exato. E eu falei também do vídeo. Ele falou que o vídeo foi uma ideia do cara, né? Que é o cara que tá fazendo os clipes dele, o diretor. Que fez o clipe da última música, que eu achei muito bonito. E esse clipe da We Will Rock, eu recomendo muito para todo mundo ver, porque é muito inusitado, né? Você vê o Udo ali limpando o chão ali, né? Ele pega o iPodzinho dele e tá escutando o som, que é uma coisa que a gente se identifica, porque, pô, não sei você, mas aqui em casa eu lavo louça, eu dou uma limpada nas coisas, dou uma arrumada e tô sempre, né, com a Total, musiquinha rolando, então, e na rua também, né? total. E aí você vê que o Udo também é um fã de música, e é isso que eu acho que o clipe passa, que aí depois ele chega no lugar, ele é o cara que tá ali no bar, ele é o cara que tá no palco cantando, ele é o cara, o DJ. Então ele meio que ele é aquelas pessoas todas, entendeu? Ele tem um pouco daquilo, né? E aí ele achou legal. E eu falei pra ele que pros meus filhos, que eu tenho duas crianças aqui, gêmeos, né? Um menino e uma menina, eles vão fazer 5 anos e eles nunca ouviram a versão do Queen. E vão ouvir só essa do Udo. Essa é a música. E eles adoram. E aí o Udo falou, pô, que legal, né? Você falou, quanto eu conseguir falar, vai ser só É, essa. É isso aí, Daniel. é Bom, aí isso ele aí. fala da Fire, que é a música do Crazy World, né, do Arthur Brown,
e o seu Mundo Louco, né? O artista que tanto influenciou o Bruce Dickinson, né, cara? Acho que é um dos junto com o Ian Gillan, é um dos principais influenciadores do Bruce Dickinson. E também a música lá do Asaça desse cara, que é a Fire, né, cara? Ele fala que Sim, lembra sim. de ver fotos do cara com aquele chapéu O pegando Chapéu de fogo, Fogo. mas também não dá muita informação, né? Ele fala que ouvia na rádio, né? Passa batido. E depois chega em alemão, né? Aí eu achei interessante o que ele respondeu, né? Sobre a música que ele resolveu gravar em alemão. Aí gerou uma ideia legal, né, Daniel? Legal que você falou, ó, você fez a pronúncia certa, que eu jamais Foi, ele saberia, né? apontou, né? Que Kind Rick. Pô, e você ainda bateu um papo ali com ele ali, falou uns negócios que eu agora não sei nada. Me senti o vocalista lá do It The Hit, que ele falou que os caras falavam alemão com ele e ele ficava lá boiando, né? Não, foi bom, cara, foi bom porque Kind Rick quer dizer algo mais ou menos como no return, assim, não sem volta, no Ah, retorno. E ele explica, né, que ele escolheu por causa da letra, porque representa a carreira dele, né, não importa o obstáculo que você passa, olha sempre para frente, não fica olhando para trás, segue em frente, e a letra fala sobre isso, né? No sim. return, Kind Rick, né, sem volta. E é interessante que ele disse que tentou traduzir para o inglês e achou difícil, que não ficou legal, né? E E falou, que não, achou beleza. difícil cantar em alemão, né? Ele falou, vou tentar traduzir para o inglês, não ficou legal. Ele falou, beleza, vamos fazer na minha língua mãe que tá tudo certo. Quando ele foi cantar, ficou difícil cantar em alemão. Curioso isso, né? Esquisito isso, curiosíssimo. E eu falei com ele que eu vejo esse clipe com controle remoto para dar pausa, porque tem muita foto. Tem um negócio que fica umas fotos, como é que fala? Projetadas na cara dele. Sim. E aí tem um monte de foto do Accept, tem um monte de foto dele jovem, dele com a esposa, casando, né? Foto do casamento, foto das primeiras versões do Accept, inclusive com um amigo dele lá, um Michael Wagner, né? O Michael Wagner, né, cara? É um grande produtor também. Então vale a pena fazer, porque tem muita foto, tem uma hora que fica e tem muita foto legal ali. O que mais fizemos? Bom, aí é isso, ele falou que aprendeu fazendo, né? Que ele falou, ele viu que estava difícil, que inglês seria mais fácil, mas ele aprendeu fazendo e fez. Você falou sobre o clipe, ali eu conversei sobre o Rammstein, também ele falou que já trocou ideia com os caras na Dinamarca, né? Ele encontrou os caras do Rammstein na Dinamarca há alguns anos, falou, e os caras realmente, alguns deles têm influência do Accept, que você insistiu, né? Porque ele disse que ele não tem influência do Rammstein, que ele falou, não, o Rammstein faz muito bem o que faz, beleza, continua fazendo, mas eu fico na minha, mais ou menos assim, tradução livre aqui. E você falou, mas o Accept tem sim influência no Rammstein. Ele encontrou os caras e um dia os caras falaram que admiram sim. Os caras ficaram olhando, né? Na beirada do palco, assim, ficando assistindo o show. Eu falei, são os guitarristas, ele é. Mas, ó, o Stefan tem, que ele acha, como eu te falei, ele falou Painkiller. Não lembro que o Hearts Allied, o primeiro do Rammstein, ele fala. Ele fala que esse disco mudou tudo pra ele. E se você escuta, ó, os discos Master Culture, Dominator e Rev Raptor, que são os últimos 3 que ele faz com o Udo, ali ele deixou escancarado esse lance da influência dele. Deixou escancarado. E você canta no Exótica, Daniel, cantou? É mais difícil cantar em inglês ou em português, velho? Você teve um pouco esse lance do Udo também, velho? Quando foi cantar em português, encontrou dificuldade? Não, na verdade, assim, eu sempre fiquei constrangido de cantar em inglês uma música minha. Eu falava, cara, eu não me expresso em inglês, e eu vou falar aqui em São Paulo, né, fazer um show aqui no interior, eu vou ficar falando inglês, parece que eu tô, tipo, levando a minha mensagem lá pra cima, assim, pra um, como é que eu vou dizer, dando uma volta. E a pessoa tem que ir lá buscar um inglês para entender o que eu tô falando na frente dela, sendo que eu podia falar em português. Eu falei, não. Então, só que eu até concordo com ele que as nossas referências são todas em inglês. O som que eu gosto, e o som do Exótica que eu fazia na época, é todo em cima de Scorpions, de Kiss, de Accept, sabe? Então, quando você tem ideia de riffs e de melodias, você imagina um embromation, sabe? Que ficaria legal. Aí você vai colocar isso em português, cara, as palavras em português têm muitas sílabas. Então, às vezes, em inglês, o cara mata uma ideia com quatro sílabas, tem uma frase. A gente tem uma palavra. Então, para montar isso de um jeito que, de novo, perfeccionismo, né?
que a gente falou. Eu tenho isso, aí eu fico rodando, aí demora um mês pra fazer uma letra. Enquanto eu fiz 80 músicas, eu fiz uma letra. Então, e aí, e a sonoridade também, né? Não é tão fluido assim, igual o inglês, parece que tá com a manteiga, assim, vai indo embora. O português fica, dependendo, uma palavra pode matar a música, né? Uma palavra mal escolhida, que não... Aquela brochada, né, velho? Você fala, Você vê que eu tô nossa aqui senhora, com o CD do dorsal, da Dorsal Atlântica. massa. Desde adolescente, eu ouvi muito Dorsal Atlântica, Eu Ratos de quero Porão. que vocês vão pra puta. Então, quando eu tive das duas bandas que eu participei, a gente escrevia só em português. Mas quem sou eu para falar alguma coisa de música aqui? Estamos falando de Udo e Daniel Yazbek. Vamos falar dos 3 álbuns que o Udo apontou para você que ele ainda gosta, que ele ouve, né? É. Do Udo. Qual foi sua pergunta específica, né? Eu perguntei, eu falei, Sério? fala aí. Primeiro eu falei assim, né? Primeiro, só uma coisinha. Eu falei, vamos falar de Udo agora, né? Parar de falar desse disco. Porque o Udo também é maluco, né, cara? Tem Udo Dirk Schneider, que é só esse disco. Tem Dirk Schneider and the Old Gang, que é só aquelas 3 músicas. Tem só o Dirk Schneider, que é o projeto onde ele toca Sept. Tem o UDO, o Udo, né? E tem o Acept. Ainda são 5 bandas que, né? Podia estar Eu tudo com o mesmo nome. esqueci de perguntar isso para ele, cara. A gente tinha É uma conversado confusão. nos outros vídeos, eu Eu, esqueci. Seria eu tô bacana achando que perguntar. isso aí é ele driblando, assim. Tá, o Udo tá com essa gravadora. É, Mas esse aqui não é Udo, esse aqui é Udo de Schneider. Então eu vou pra outra, fazer outro negócio e não tem que dar os direitos pra... Eu acho que tem alguma coisa aí. faz sentido, faz E sentido. aí, eu falei assim, vamos falar então do UDO, né? UDO. E aí eu perguntei se o filho dele, como que era a contribuição de composição, porque tá agora tudo quanto é lugar. Se olhar ali do Steel Factory, que é de 2018 pra cá, um monte de música com crédito pro filho dele. Eu fiquei imaginando como que ele contribui, né? Se ele é um baterista que toca guitarra também, faz uns riffs, ou se ele canta e aí ele faz as letras. O Udo falou que ele faz muita letra e que ele de vez em quando canta um riff, né? Pro guitarrista, que é aquele guitarrista bom pra caramba, aquele Andrei, como é que é? Andrei Smirnov, sei lá, parece Smirnov o nome do cara. E depois eu perguntei, quais são os seus 3 discos favoritos? Pra pegar ali, assim, sem pensar muito, né? Fala aí. E aí, a resposta me surpreendeu. O que você achou? Você achou que. Qual deles te surpreendeu ou os 3? O primeiro já me O surpreendeu, que ele Animal falou Animal House. House, eu não esperava, porque eu esperava que ele tivesse um rancor com os caras do Acept, e ele fala, aquele lá nem conta, sabe? Mas ele colocou como, Ele faz a ressalva, né? Que sim, gravou com os caras, foi composto pelos caras. Gravou não, né? Foi composto foi pelos caras. composto. É, Tecnicamente não é um disco do Udo, mas ele... eu acho um baita disco, né? Eu não me surpreendi muito, eu não entrei nesse lance, mas você tem razão, podia ter um ranço aí. Eu falei, pô, é um baita álbum, como o cara não vai falar que esse é um disco, né? Porque, claro que é Uhum, gosto de fã, mas objetivamente você põe ele do lado de todos os outros, tá no topo da discografia do cara, realmente. uhum, Mas ele poderia ter feito algum comentário com esse ranço, porque tem a mão dos caras que ele tretou, né? é, Agora me surpreendeu um pouco o Faceless World, né? sim. Ele escolheu o Faceless World, né? Eu acho que é porque, assim, de uns tempos pra cá eles falam que é um disco que fez muito sucesso na época, então deve ser uma coisa que remete a uma época feliz pra ele. E esse reencontro com o Stefan, de fazer o disco junto com o cara, né? A banda devia estar legal, a formação. Então, acho que é meio por aí. E o outro, eu até pensei, pô, ele tá falando de disco antigo, ele vai falar de uma coisa mais recente. Não tem como, né? Eu até pensei que ele ia falar o último. Eu pensei também. Eu falei, agora ele Que, vai falar o que cá último, entre para promover o nós, último. ainda tenho que ouvir mais umas vezes, porque a gente vai chegar nele uma hora. Sei Você está não, hein? dizendo do Bom, Game Over Game over. ou do Game We over. Are One? Não, We Are One, eu a princípio não tinha gostado, depois eu virei o maior fã, cara. Eu preciso ouvir Adoro mais. We Are One. Eu ouvi só Adoro quando ele. lançou. Escute ele que vale a pena. Mas o último Game Over, eu achei. Mas aí eu pensei que ele ia falar, né? E É. não, ele falou do antepenúltimo, Steel Factory. Tem o Steel Hammer, que é 2013, e o Steel Factory, que é. O Steel Factory é que tem a usina, assim, a fábrica, né? Você chegou a ver um clipe que tem, que chama Make the Move, que é um plágio de Living for Tonight, que é tan, tan,
Taran, tan, Eu não vi o igualzinho. clipe, cara. Eu preciso ver de Tem novo, um cara. clipe que aí Eu o gosto clipe é dessa só capa. ele. Oi? Essa capa eu copiei uma imagem parecida no logo do Metal Musicast. O primeiro logo do Metal Musicast eu copiei Ah, dessa capa. Falei, cara, pra sim. mim não tem imagem mais metal do que uma fundição de metal, Legal cara. demais, Porque né? o Então você Sabá vai gostar surgiu. desse clipe. Você É, vai gostar desse clipe, porque ele é todo, é claro, computação gráfica, mas ele é todo de uma fábrica. Aí faz umas guitarras de aço assim e vem o Udo cantando, é quase que um lyric vídeo, porque vem o tá. Udo, primeiro plano, cantando com um microfonão todo estiloso assim. E aí você vê todo aquele monte de ruga dele. Eu falei, pô, isso é autenticidade. Do mesmo jeito que você falou ontem, né, que a gente fez, que ele se impõe, o carisma dele tá de falar, minha voz é essa, cara. Ele também, cara, ele chega ali com o carão dele, cara, parece um mapa, assim. Aqueles livros de geografia que você vê, cheio de rios, cheio de coisa. Parece aquilo, cara, um atlas, né? Sim. Mas ele tá lá, cara, e manda bem exaço, assim, por se impor na idade que ele tem, fazendo o heavy metal dele. Mas sem devaneios, vai. O disco é muito bom mesmo. É um disco de Eu 16 gosto. músicas que Eu ele gosto. se destaca na discografia. Mas não sei se é pra isso tudo, tá? Pra ser um dos três. Ele deve estar empolgado demais ainda. É que quando a gente conversou sobre as características do som dele, ele falou, né, que os discos têm uns mais pesados, uns mais leves, tal, mas eles se diferenciam em poucos detalhes, né? Não se diferenciam muito. E é verdade, a carreira do Udo é assim. Você até apontou, né? Falou que a gente vai reparando os detalhes e os detalhes que tornam a coisa interessante. Uhum. Sua pergunta foi mais ou menos nesse sentido, né? Sua Sim. observação. E eu vejo assim também a carreira do Udo, toda a discografia dele. Nada destoa tanto, exceto pelo Faceless World, e é nos detalhes que vai se criando uma identidade de cada álbum, né? Mas assim, vamos dizer assim, o central da coisa vai mais ou menos nesse metal tradicional, não se altera tanto. E aí fica difícil mesmo citar um top 5 assim do Udo, cara. Vai Eu ser consigo, mas vai, muito. vai demorar. Mas eu Então, consigo, a gente vai consigo. prometer isso para quem assiste no nosso vídeo final de conclusão da discografia. A gente vai fazer, porque alguém já escreveu nos comentários pedindo isso. Faça um top 5 no Ah, final. que legal, legal. E aí você começa a fazer algumas observações de cada uma das faixas. Daniel, você quer mencionar alguma coisa Eu queria relevante? primeiro te pedir desculpa, porque isso aí foi muito egoísmo meu, mas eu falei pra você antes que eu ia fazer, né? Porque Imagina. assim, o que que eu fiz? Eu peguei aquelas músicas que eu considero, isso aqui eu pinço, né, de cada disco, nossa, essa aqui eu gosto demais, tal. Eu falei, eu vou aproveitar o restinho. Aliás, a gente não falou no começo, mas ele chegou atrasado 1 minuto e falou, temos 29 minutos. Eu falei, a entrevista vai durar 30 minutos, aí falou 29. E ele que atrasou 1 minuto, cara. E a gente pensa, né, pô, alemão, ele quer mais do que, Eu falei, não vou né, discutir com o Udo, cara. Porque eu imagina. sabia que a gente estava inserido numa agenda, né? Ele estava fazendo uma outra. Eu acho que a nossa era a última do dia. Eu Sim. acho que a nossa Aí era. ele deu uma desculpa, falou que tinha mais uma depois, mas se bobear, pediu Pode a ser, vai. pizza lá. É. Até tocou a campainha durante a entrevista. Tocou, verdade. O iFood chegou lá, ele, porra, mó fome, conversando com esses caras aí. Mas então, aí eu peguei e falei, ó, vou aproveitar o restinho, se der, né? Eu deixei aqui como bônus, né? Se der, eu pergunto. Pra tocar em algumas dessas músicas e ver o que que o cara lembra. Isso é uma coisa que eu sempre tenho curiosidade. Será que os caras, quando pegos de surpresa, porque a gente não combinou nada. Então, se eu Sim. falar de surpresa o nome dessas músicas, ele vai lembrar que elas existem? Ele vai saber qual que é qual? Ou se bobear, ele nem ouve mais esses discos há muitos anos e, putz, já. Porque tem 16 discos, fora os É. do Acept, então, cara, é muita música, né? O que você Outro... acha no fim das contas? Talvez ele foi meio Ozzy Osbourne assim? Cara, ele fez uma coisa que não tava nos meus planos, porque, cara, a gente brasileiro, falo por mim, mas a gente brasileiro, a gente ouve o som primeiro, né? O vocal, as nuances, as articulações, que depois que a gente vai querer ver completamente a letra, frase por frase. Sim. Muitas músicas eu nunca peguei pra entender o que estão dizendo. Você vê o título, né? Ah, o título, vê o refrão geralmente é mais fácil de entender, né? É. Porque repete muitas vezes. Agora, as frasezinhas dos versos, velho, muita coisa eu perco. Então eu já virei na primeira, mandei aquela música Catch My Fall do Mean Machine, que a gente até falou, que é a minha preferida, é uma música mais comercial, cheia de climas diferentes e tal. E eu queria que ele falasse qualquer coisa que ele lembre. Ah, eu lembrei que eu gravei num estúdio do fulano, e nesse dia, quando a gente foi gravar, aconteceu. Pensei que ele ia falar alguma coisa assim.
ele só falou de letra, porque eu acho que é a participação dele. Então, quando ele pensa nas músicas, ele pensa no significado da letra. Então começou a falar, isso aqui é meio uma coisa sentimental, né? Catch My Fall. Aí a Desperate Balls ele não lembra. A Run Through the Night, ele até... Acho que eu não falei dela, porque eu já tinha falado antes, né? Eu pesquei ela daqui pra jogar lá pra cima. Sim. A Mean Streets, que é uma música do Mission Number 10. Ele falou que é sobre prostituição, que pelo clipe, tem um clipe que é um clipe feio pra caramba, eles adoram, né? O Stefan falou que adora, o Udo também. Mas é um clipe feioso, assim, que trata disso. Mas eu queria saber sobre a música, né? Stillness of Time, também é uma música do Dominator, que é uma música grandiosa, assim, meio hino, né? E ele também falou sobre o significado disso. Heavy Rain é uma música do Steel Hammer, que o baixista toca piano numa praia, assim, tem um clipe, né? O baixista com o piano e o Udo cantando, só que ela destoa demais da discografia dele e ficou muito bonito. Não é aquela coisa forçada como é eu nem toquei no assunto, mas a My Way que ele fez, cafona pra caramba. Né? O Frank Sinatra ali no meio do negócio, ficou brega, né? Essa não, essa Heavy Rain é um piano com o Udo cantando, fica muito bom. Falei do Man and Machine, que é aquela música que tem tambor, tá ali, né? A capa Photoshop, anos 2000. E ali eu pensei também que ele ia falar, né, tal, de como... E ele só falando porque é de tecnologia, blá, blá, blá. E a última, que aí eu peguei pesado, deixei por último, porque se não desse tempo eu não ia nem falar. É uma música que tá perdida ali no álbum Holy, que eles não tocam ao vivo, mas, cara, desde a primeira vez que eu ouvi, por isso que eu falei que eu fui egoísta, porque quando eu ouvi o disco, essa música pra mim, ela pegou na veia, sabe? Eu falei, nossa, essa aqui que eu gostei. E tanto o Stefan, quando eu perguntei, ele não sabia nem que música que era, e o Udo ficou, depois ele, não lembro da letra, eu sei que é uma música boa. Tá bom, Udo. Tá bom, já 28 minutos e 50 segundos. Tá bom, Udo. Vai lá. Eu ainda fui perguntar da música título do Faceless World. Verdade. Né? Você podia ter falado aquele negócio pra ele, cara. Eu pensei, mas eu falei, esse cara tá olhando pro relógio, velho. Eu ia falar, mano, vocês pensaram no musical, mas ele ia falar que não tem nada a ver, ele não ia nem lembrar. Mas eu falei, tá contando, porque quando você foi fazer alguma pergunta, ele falou 4 ou 5 minutos. Eu falei, ele tá cronometrando, velho. É o que você falou, o iFood tá chegando. Falei, não, eu não vou me estender muito, não. Eu tava meio distraidão, curtindo ouvir vocês trocando ideia. Falei, não vou nem me aprofundar mais, vou caminhar pro final. Eu pensei, antes que ele corta a gente ia ficar com carão ali, claro, né? Claro. Eu falei, porque a gente tem a cultura do brasileiro, a cultura do brasileiro é muito polida para, olha, será que você não pode ir embora, que eu quero dormir, porque já são 3 horas da manhã? O brasileiro tem dificuldade até para falar isso, né? Os caras da cultura, né, europeia... Fala na lata, né? O cara fala na lata, teu tempo acabou. E eu fiquei ali quando ele já falou para vocês têm 4 ou 5 minutos. Eu fui medindo um pouquinho, quando eu achei que estava caminhando para o fim, eu ainda inseri esse comentário da Faceless World, que eu gosto muito, que a gente desenvolveu ela bastante no nosso vídeo, resenha sobre o álbum. Ele fez alguma resposta lá tal, mas eu falei, tá bom, agora eu vou falar que tá tudo ótimo e deixa o Daniel se despedir dele, eu me despeço rapidinho também, fecha aí 29 minutos. Cravado. É isso, Daniel. Mais alguma observação que você queira mencionar? Não, acho que tá tudo certo, cara. Só, a gente já tá com 53 minutos, a gente tá o dobro do tempo do que a gente teve com ele pra falar do que... porque a gente tá dando também as nossas impressões, né? Eu acho que isso é legal também. E só uma coisa, eu fiquei muito emocionado, como eu disse, porque tava falando com um ídolo, e pra mim isso tem um peso grande. Eu não sei, eu quero até saber como é isso pra você, porque pra mim, assim, eu sou de uma cidade pequena, né? De Minas, Juiz de Fora, eu cresci lá. Até os 20 anos eu morei lá. Aí eu vim para São Paulo. Então pra mim sempre foi muito... Caramba, quando eu encontro alguém famoso, sabe? Encontrei um cara do Dr. Sim, pra mim, caralho, sabe? Que pro paulistano já é mais comum, né? Ver gente famosa. E quando eu era pequeno, eu ficava pensando assim, caramba, imagina se um dia o Paul Stanley aparecesse na minha frente... o Udo, imagina. Só que eu pensava assim, o cara fala alemão, o outro fala inglês, eu não falava nenhum nem outro. Fui estudar inglês
confesso pra você, muito por causa disso. Falei, cara, eu preciso ter essa coisa em comum, porque um dia vai que eu consigo estar inserido nisso, né? De conversar com um cara desse. Pô, eu queria poder não ficar pagando mico lá, É. né? E também de ver coisas sem legenda, ainda mais depois da chegada do YouTube. Eu falei, velho, não tem desculpa, você tem que saber o inglês ali pra você aproveitar, né? Do conteúdo. E aí então ver que isso se tornou possível, por isso que eu te agradeci 1 milhão de vezes, velho. Você tornou possível trazer aquele cara como se tivesse pegado ele de dentro da capa do disco que eu ficava vendo lá na minha cidade, entendeu? Pum, tá aqui, cara. Pá, conversando com você e você pode jogar uma ideia, não só perguntar, porque a gente não fez um papo só de ô, e aí? Não, a gente ficou falando, a gente também deu Sim. opiniões, a gente, né? Eu pude falar as músicas que eu gosto dele. Quando que eu ia imaginar isso possível? Então, pra mim, é um negócio tão mágico, tão surreal e tão legal, velho. Muito Sim. legal, muito legal. Sabe? Eu queria saber como que é pra você, se você acha um pouco mais comum, dependendo do caso. Não, nada comum. Eu também tenho meus momentos de emoção, de alegria, de uma certa tietagem. Eu não me intimido de fazer isso, eu não tô nem aí se as pessoas vão comentar algo negativo sobre isso. É claro que eu tento não fazer com que eu perca todo o raciocínio e a concentração da entrevista, só isso. Então, com o KK Downing, foi muito forte para mim. Quando eu vi o KK Downing na tela aqui da minha câmera, e eu tinha que adicionar ele no aplicativo para eu começar a falar com ele, e eu, pô, ali eu parei alguns segundos, falei, não, pera, se concentra, velho, que o KK Downing tá ali na tela, velho, porque assim como você acabou de descrever tua relação com a arte do Udo, a minha foi com o Judas Priest. E eu falava, mano, é o KK Downing, meu irmão. Se você, a gente vai contar aqui 10, 12 fatos da minha vida que eu tava ouvindo Judas Priest. Aí eu fiz uma sessão de desestresse, assim. Eu falei, dei um berro, assim. Vamos lá, vamos começar, bora. Como se fosse um começo de um jogo de futebol. E adicionei ele. E ele falou que tava já me vendo, entendeu? Então foi um momento meio gafe, meio aqueles Não, filmes legal pra lá, caralho. Que aqueles isso. filmes de diete. E depois a assessoria dele mandou falando que ele gostou disso, que ele achou com muita simpatia. E eu falei, e tava ele, eu adicionei ele e a assessora inglesa dele, gringa, né? E ela dava Uhum. risada, e eu, KK Downing, fiz um negócio assim, como você vai entrar numa quadra, assim, num campo de futebol, e aí, hi, Mr. KK Downing, how you doing, e tal, tive que me manter. Tanto é que eu falo isso na entrevista com ele, eu falo, tô tentando fingir que, tô tentando esconder que eu não sou seu fã, que eu sou só um jornalista aqui conversando friamente, mas é mentira, cara. Isso é demais. Eu falo isso durante a entrevista. Que Então eu te legal. entendo perfeitamente, cara. Te entendo perfeitamente. É que para mim a reação foi dessa de jogador de futebol de extravasar, né? Uhum. Mas é normal, cara. Isso é absolutamente normal. Eu acho que hoje a nossa relação com os caras ela tá muito próxima por conta do online. A gente vai se deparar com os caras e vai dar aquela alegria no momento. Não, não tem como ficar fingindo que não, eu tô aqui. Porque tem um efeito colateral, Daniel, só para a gente acabar, das pessoas que fazem vídeos. As pessoas começam a se achar mais importantes que os artistas, a Hum, achar que não, eu tô aqui, eu sou ou jornalista, ou isso, eu tô frio. Mas eu não quero entrar nessa vibe, eu quero ficar com a vibe de fã, porque nosso público do Metal Musicast, creio que o seu público também no teu canal, é um público de fã, e eu quero ser o representante do fã falando com os caras. Eu não quero ser o verdade. representante dos jornalistas. Eu conversei isso com o Blaze Bayley antes da entrevista. Também fiquei um pouquinho nervoso ali falando com o Blaze Bayley. E com o Glenn Hughes, né? O Glenn Hughes dá pra ver nitidamente que eu tô desconcentrado, cara. Cara, entrou o Glenn Hughes na minha tela. Eu falei, caraca, é o Glenn Hughes, velho. Não é idolatria pela pessoa, mas eu falei, cara, é um cara que pode me dar uma invertida, que é um rockstar É, das antigas, né? Eu tenho que me concentrar. E você vê que eu tô desconcentrado na minha entrevista com o Glenn Hughes. Eu tinha pouco tempo, ele tava muito gripado, muito resfriado. E tava cansado, fazendo a bateria de entrevistas. E o Blaze Bayley, eu conversei com ele antes. Falei, Blaze, cara, eu sou teu fã, velho. Eu gosto muito do teu trabalho e tal. E na entrevista ele fala o que ele falou para mim em off. Ele falou: eu não faço isso aqui para jornalista. Eu não faço música para jornalista. Porque ele falou isso para mim em off. Ele falou: meu, fica tranquilo, vamos trocar ideia, porque eu não trabalho também para jornalista, eu trabalho para fã. Foi muito interessante o Blaze Bayley falou isso, cara. E ele fala durante a entrevista. Então a gente eu me coloco aqui no Metal Musicast, Daniel, como um representante do fã que pode ir lá falar com o cara. Eu não me legal coloco demais. como
um jornalista acima disso, daquilo, ou alguém, um comunicador. Não, eu sou um representante do funk, vou fazer com cuidado, vou fazer uma pauta, vou colocar luz, vou colocar equipamentos aqui de retorno e tal, vou fazer uma pauta para não me perder, mas o fã tem que se sentir representado na minha conversa com o cara. E foi o que você fez. Parabéns, mano. Tamo junto. Massa. É nóis. Você também Vamos faz encerrar. isso muito bem sempre. E vamos seguir. Mandou muito bem na entrevista do Stefan Kaufmann, agora com o Udo. Sensacional. Daqui a pouco você entrevista o Acept inteiro, velho. Nós vamos fazer isso aí. Tamo junto. Imagina, hein? Ó, vamos atrás. Só não quero o Mark, viu? Esse aí você pode fazer só. Eu tô cara de pau, eu vou atrás dos caras, velho. Cara, Peter Baltz tá facinho aí pelo mundo, hein? Tá aposentado. Facinho nada, né? Pô, esse cara deve ter cada história, hein, velho? Imagina se a gente conseguir um pouco mais sem esses 29 minutos, né? Ia ser legal pra caramba, hein? Falar 2 horas com o cara, né? É verdade. Depois é isso aí, Daniel. Isso aí. Olha, não provoca, eu tô cara de pau, velho. Eu vou pra cima, pô, velho. legal demais. Espírito punk. E eu sou cara de pau de falar, ô tio! Tio, você é mais novo que eu, se bobear. Tio, deixa eu participar também. A gente fez algum comentário de um vídeo que eu falei pra você, Daniel, tô atrás do cara, do Udo, talvez vai rolar. Falei, você vai fazer comigo, tamo junto aqui na série, legal, vai ter, demais, sei lá, 20 vídeos aqui do Udo, nós vamos fazer ainda outros. Galera, você vai no show? Do Udo, vou. Então, galera que tiver aí, por favor, já vamos começar a agitar isso, de ir, a gente se encontrar, a galera, pra gente poder conversar lá. Vai ser aniversário dos meus filhos no dia 12 de junho. E você Só que a festa é de manhã. Já planejei um negócio todo ali, né? Então, a noite ali tá liberada pra gente curtir. Eu quero encontrar você pessoalmente, que a gente nunca se viu pessoalmente, né? Não, é verdade. Trocar uma ideia, poder bater um papo e vai ser legal demais. Tamo junto. Então tá combinado aqui, Daniel já lançou. No dia do show do Udo, vamos trocar ideia. Quem assiste a série aqui, que tá aqui em São Paulo, que aparecer aqui para ver o show, vamos nos encontrar lá. Eu não bebo bebidas alcoólicas, mas eu tomo alguma coisa, um copo de água Todinho. lá. Eu tô no telão, mas eu sou esse careca assumido. Esse careta assumido. Tamo junto, Daniel. Vambora, porque a gente falou pra caramba. Deixa os caras irem lá assistir de novo a entrevista com o Udo, agora depois de saberem tudo que a gente falou sobre aquele nosso bate-papo. Daniel, brigadão, meu velho. Tamo junto. Valeu, mano. Nós. Abraço.